Sabia que uma mente sexualizada pode nos deixar ansiosos, depressivos, pode fazer com que a gente não consiga os nossos objetivos, que a gente fique estagnado e cada vez se afundando mais. Vou explicar brevemente como esse processo de dessexualização da mente pode mudar nossa vida completamente, tirar a gente desses estados temporais de sofrimento e realmente nos fazer progredir na vida. Então, quando a gente se encontra nesse estado de hiperestimulação sexual, quando a gente busca se satisfazer todos os dias, a gente quer buscar pornografia, ou através de práticas sexuais, ou através da própria masturbação, a gente coloca a nossa mente num estado mais instintivo, mais animal. Se a gente para olhar, por exemplo, como que os animais vivem na natureza, um leão buscando procriar, ou um próprio cachorro que a gente está mais acostumado, quando a gente vê uma cadela no cio, por exemplo, o único objetivo que ela tem é procriar para que ela perpetue a espécie dela. Então todo animal, primeiramente ele vai buscar o alimento para sobreviver e depois a procriação para que o seu gene seja passado para frente. Então nós caímos muito facilmente nesse nosso lado animal, e aí que está a grande armadilha. A gente não pode viver baseados apenas nesse animal. Mas a nossa mente ela não entende muito bem, porque ao mesmo tempo que a gente tenta ir contra isso, as nossas atitudes são contrárias. A gente pode racionalmente pensar, eu não quero focar na parte sexual, eu quero colocar meus projetos em prática, eu quero evoluir financeiramente ou espiritualmente, mas todos os dias você está se estimulando, você abre uma rede social, desce um pouquinho e vê alguém sem camisa ou de biquíni, e basta uma imagem, um milissegundo que você é exposto a isso, você ativa esses mecanismos biológicos. Então, fica um pouco incoerente. A única forma da gente se livrar realmente é reduzir esses estímulos ao máximo. Então, se você quer passar por esse processo de dessexualização, algumas atitudes devem ser tomadas. Primeiramente é reduzir ao máximo as redes sociais, de preferência que você elimine elas da sua vida. Então, enquanto você estiver sujeito a isso, é a mesma coisa de você todo dia estar andando numa praia de nudismo. Você acha que você vai conseguir controlar a sua mente? Mesma coisa para um cachorro. Se tiver um bando de cachorros ali e tiverem várias cadelas no cio, você quer que aquele cachorro ele vai ficar controlado ali no meio? Sendo que aquilo é uma coisa biológica que vai ser mais forte do que ele. Claro que a gente consegue ter esse autocontrole, porque nós temos uma capacidade racional e mental que é muito poderosa, mas nós sabemos que isso é um nosso calcanhar de Aquiles. Se a gente está em processo de transição, a gente sabe que isso é uma coisa que impacta, né? Olha para a sua vida, você acha que isso é uma fraqueza sua? Você tenta, mas não consegue ir contra esses instintos? Então, o caminho não é ficar se estimulando mais, é que você retire esses gatilhos externos, comece a fazer uma autoanálise, comece a lidar melhor com as suas emoções, com os seus sentimentos, entenda o que são esses desejos e à medida que você vai desenvolvendo esse seu lado mais racional, mais analítico, você se torna mais preparado para estar novamente em contato com essas energias. Então, por isso que a gente vê grandes santos, grandes pessoas que passaram por aqui e têm um grande autocontrole emocional e de todas as partes, inclusive a sexual, ele não vai ser estimulado facilmente. Conta até uma história de que Gandhi ele era tentado, eles colocavam duas jovens assim para dormir do lado dele, para que ele fosse testado realmente. Será que ele está centrado no propósito dele? Será que ele tem esse verdadeiro autocontrole que ele tanto fala? Então, nós somos provados a todo dia essas tentações. Então, o quanto nós estamos trabalhando para que isso seja eliminado da nossa vida. E essa mente sexualizada também faz com que a gente entre num ciclo de relacionamentos ruins. É muito comum a gente ver pessoas extremamente traumatizadas. A gente encontra um parceiro ou uma parceira
às vezes não tem muito tempo para conhecer e já inicia aquela relação pelo lado sexual, pelo viés sexual. E essa é uma via que, da grande maioria das vezes, é destrutiva. A gente começa gostando da pessoa pelo lado sexual e a gente acaba esquecendo as outras qualidades, as outras virtudes que a pessoa possa ter. E isso faz com que a gente se sujeite a determinados perfis de relacionamento. E a gente, por estar nesse estado de carência, a gente vai suprir a nossa necessidade sexual, mas o lado afetivo, o lado carinhoso vai ser jogado no lixo. A gente vai sofrer, ser torturado psicologicamente, vão sendo geradas feridas e traumas muito grandes que depois ficam difíceis de serem tirados. E aí a gente pode até encerrar esse ciclo com a pessoa, mas quando a gente vai tentar novamente se conectar com outras pessoas, essas feridas estão ali. Então a gente vai reverberar esses mesmos sentimentos, esses mesmos padrões de comportamento, esses traumas. Então a gente não vai conseguir desfrutar de uma relação saudável por causa dessa quantidade enorme de traumas que a gente mesmo se coloca. Somos nós que nos colocamos à prova disso. Porque é uma responsabilidade nossa de analisar com quem nós estamos nos abrindo, nos relacionando e não simplesmente mergulhar, pular de ponta, sem conhecer as pessoas realmente. Se a gente para analisar, é um absurdo. A gente nem conhece a pessoa direito, não conversou, não sabe dos processos dela, do caráter da pessoa e já entra numa relação sexual. A gente tira a roupa e deixa que um outro ser entre dentro de nós. Olha como isso é um nível de intimidade absurdo que a gente não para realmente ver. A gente banaliza o sexo, ele se tornou banal. É como se fosse um ato simplesmente de procriação. A gente não liga, como se fosse, igual eu falei, o exemplo do cachorro. O cachorro, ele vai lá, ele procria, faz a copulação e sai. Cada um vai para o seu canto e às vezes nem vão se ver mais. Só que para a biologia e para a psique desse animal está tudo certo. Ele não vai ficar depressivo. Houve aquela conexão, desconectaram, o objetivo foi cumprido. Com o ser humano já tem essa camada mais profunda do emocional, do afetivo, de construir laços, de construir uma família. E isso é destruído completamente, porque chega uma pessoa com a ideia de construir algo mais concreto e mais sólido e chega uma outra que só quer desfrutar o lado sexual. É como se pegasse um humano e um cérebro de cachorro. Como que a gente acha uma compatibilidade nisso? Então essa pessoa mais humanizada e mais afetiva, ela vai sofrer muito por causa dessa relação com esses seres animalizados. E não tem outro caminho a não ser que a gente faça esse autocontrole. E para isso é necessário que a gente se abstenha de relações sexuais por um momento, que a gente também se abstenha de ter relacionamentos, para que a gente tenha tempo de se analisar, porque não adianta se a gente ficar pulando de galho em galho, cada vez se relacionando com outras pessoas, estimulando cada vez mais esse lado sexual, seja através de parceiros ou através de masturbação, ou você através de pornografia também. Isso aí adiciona camadas muito mais perigosas e muito mais prejudiciais para o nosso ser, principalmente com a pornografia. Quando a gente se coloca aberto a uma experiência dessa, o nosso cérebro ele vai cada vez mais se acostumando àquele tipo de estímulo específico. Então você vai numa categoria lá do site, ele vai te dar certos vídeos que te dão um certo tipo de prazer, só que chega uma hora que aquilo já não vai te satisfazer. Você vai procurar uma outra categoria, um outro assunto, um outro tipo de pessoa, com outra fisionomia. E isso pode ser que não vai te satisfazer mais e você fica nesse ciclo até que você comece a procurar coisas mais absurdas e geram comportamentos mais doentios e compulsivos. Então, nós temos que parar para ver qual momento a gente está vivendo hoje, né? A gente vive numa era de facilidades incríveis, que a gente quer um estímulo sexual específico, a gente basta pesquisar e em 5 segundos a gente já está na nossa frente. Não tem esse processo de conquista, de diálogo, a gente não está exercitando todos
os nossos atributos, as nossas virtudes, para que a gente consiga conquistar alguém e chegue a uma conexão verdadeira, para que a gente desfrute algo realmente agradável e prazeroso com a outra pessoa. Então a gente banaliza cada vez mais por causa dessa facilidade. Nos momentos mais antigos, né, outros períodos, a gente tinha outros tipos de estímulos mais lentos ou mais difíceis. Você tinha talvez uma revista pornográfica, você tinha uma fita que a pessoa alugava e podia assistir, e isso ali era uma coisa mais limitada, vamos dizer assim. Só que agora você tem toda a biblioteca de todos os tipos de pessoas e fetiches e práticas sexuais do mundo a um clique de distância. E como que a nossa mente fica? Ela fala, poxa, já tem tanta facilidade assim, para que agora eu vou até buscar me relacionar, né? Todo esse processo burocrático de conhecer alguém, conversar, aí pode ser que eu converse, conheça a pessoa, não é do jeito que eu imaginava, vai ser uma perda de tempo. E a gente também com os traumas, né? Já vou sair de novo com aquela mulher, já sei que essas mulheres são todas interesseiras e só querem o meu dinheiro. E aí as mulheres também com os preconceitos com os homens, homem nenhum presta, eu vou me relacionar com ele, vou me abrir o meu coração e ele vai me trair, homem é tudo cafajeste. Tudo isso baseado em más escolhas que foram feitas no passado. Então, enquanto a gente não pisa no freio, espera, analisa, começa a olhar para esses traumas passados, essas experiências anteriores e aceita que aquilo não é o que predomina, não é isso que você merece, né? Não é isso que você busca mais, enquanto não for feito isso, vai ser repetido esse mesmo ciclo. Então a gente tem que realmente parar, limpar todas essas crenças, reprogramar nossa mente, limpar esses traumas, focar na nossa solitude principalmente, para que a gente se sinta bem com a nossa própria companhia, porque enquanto eu não sinto bem comigo mesmo, como que eu vou desfrutar de algo com outra pessoa? Eu vou sempre ficar buscando alguém para preencher essa lacuna. Eu preciso de alguém ali para me conectar, para que a minha vida seja mais agradável e prazerosa. Eu não aguento ficar sozinho, eu não aguento ficar um dia em casa assistindo um filme sozinho, isso é agoniante. Imagina a pessoa que não consegue fazer coisas básicas. A maioria das pessoas vivem nesse estado. Eu não posso ir no cinema sozinho, eu não posso ir no parque sozinho, as pessoas vão me achar esquisita. Mas não é só a pessoa te achar esquisita, é que você não suporta a sua própria companhia. Você não é independente o suficiente para poder desfrutar da vida, sem que tenha alguém de muleta para te ajudar a caminhar. Então o caminho para dessexualizar a mente é justamente esse: retire todos esses estímulos que podem estar te desviando. E aí sim a vida começa a andar. A gente sai desse modo animal, a gente não é mais esse ser que só quer comer e procriar, mas que a gente ambiciona coisas maiores, a gente almeja coisas elevadas, a gente almeja se aprofundar no autoconhecimento, na espiritualidade, em coisas que realmente vão elevar o nosso ser e fazer com que a gente saia desse ciclo. Esse ciclo de vidas que a gente repete e repete cada vez mais, cometendo os mesmos erros, presos aos cinco sentidos, achando que isso é a única coisa que existe aqui, que é desfrutar. As pessoas falam que é isso, né? A vida é uma só, então eu vou aproveitar ao máximo, a vida é para ser vivida. Um grande engano que a maioria cai. Então, que a gente possa se aprofundar mais nisso, que a gente possa refletir e fazer essas mudanças para que haja mais qualidade de vida e a gente atinja estados mais elevados. Beleza? Deixa aí nos comentários as suas percepções e a gente vai falando aí nos comentários. Beleza? Até a próxima.